que estão assistindo esse programa. Bem-vindo mais a um Crônicas da Praça. Eu sou o Sebastião Mordomo, que leva o dolinho do modo stealth. E comigo está com hoje quem? Tia Mai. Não é May, não? É Mai, eu não sei porque eles me chamam de Tia Mai. Porque May é inglês. E eu sou brasileira. Sim, então mas... é Tia Mai. Vamos se fuder. Você chama a tia do Homem-Aranha de Tia Mai? Eu não chamo ela. Essa é a questão. Tá. Hoje nós vamos trazer um assunto bem diferenciado, porque o Frodão não está aqui. E o tema de hoje qual será, Tia May? Feminismo. Só que agora, certo, né? Não sei se vocês ouviram o outro áudio, mas... Provavelmente não. Provavelmente não. Não escutem. Isso é muito ruim. Não, brincadeira. Mas hoje a gente vai falar sobre feminismo com uma presença feminina, no caso eu. Então talvez saia um pouco melhor. Certo. Então, primeiramente, defina pra mim o que seria feminismo. O feminismo é um movimento das mulheres, isso é importante deixar claro. É totalmente das mulheres. E ele busca a equidade entre o homem e a mulher. Igualdade entre sexos. Eu não diria igualdade porque o feminismo, ao longo do tempo, ele vê que existem diferenças entre o homem e a mulher. Diferenças físicas, você diz? Ou diferença emocional, diferença de habilidades? Acho que pode ser todos os tipos de diferenças, né? Mas a gente mostra que, apesar disso, dessas diferenças, a gente ainda pode buscar uma equidade, que seria igualdade, bem entre aspas, mas a gente respeita todas essas diferenças, mas ainda assim a gente busca que tudo seja semelhante entre os gêneros. Certo, então, por exemplo, se você trabalha na mesma empresa que eu, no mesmo carro que eu, você ganha a mesma coisa que eu com a mesma carga horária, correto? Sim, correto. Aí as diferenças impõem que, por exemplo, você fica grávida e você vai ter o... Como é que chama de maternidade? Licença maternidade. Isso, obrigado. E eu não vou ter porque eu não tenho essa capacidade física. Na verdade, isso também é um erro, porque... Por que só a mulher tem que ter a licença maternidade? Porque só ela vai ser mãe? E por que o pai não tem a licença paternidade? Não tem? No mesmo tempo. Ele tem uma semana, ou se a empresa for muito cool, vamos dizer assim, ele vai ter, sei lá, 2 semanas. Eu já vi empresas que têm... Eles igualam o mesmo tempo pra mulher e pro homem, é isso? Ou não? Então... Esse seria o correto. O correto, segundo a nossa Constituição, direitos iguais. Não, então, o homem, ele tem uma semana. A mulher, ela fica os 6 meses. São 6 meses. Ela tem 6 meses. E aí, o que mostra isso? Mostra que só a mulher, ela tem a responsabilidade com a criança. E isso não é verdade. Se a gente vai... Se foi feito pelas 2 pessoas, no caso, o homem e a mulher, por que só a mulher tem que ficar com a responsabilidade de cuidar da criança pelos 6 meses? Por que o homem também não pode pegar 6 meses pra cuidar do filho? Quando você tira esses 6 meses do homem, você faz com que a mulher seja mais responsável por ele. Então ela que vai acompanhar o crescimento, ela que vai procurar uma creche, ela que vai cuidar. E por que o homem não pode estar presente na vida do filho nesse momento? Então, inconscientemente, essa ação da empresa não tá dizendo que o cara não tem basicamente responsabilidade nenhuma na criação e só a mãe que influencia? É isso. Por isso que tem que ser igual pros dois. Sim. É exatamente essa questão. Entendeu? Certo. Só que isso entra em outro ponto, que é quando eu disse que o movimento feminista é um movimento das mulheres, pelas mulheres, é que a gente luta por nós mulheres. E, assim, através dessa luta diária, a gente acaba beneficiando o homem em alguns pontos. Por exemplo, sobre a questão da masculinidade tóxica, do machismo, porque o homem também sofre machismo. Sim. E isso acaba beneficiando os homens, mas isso não significa que os homens façam parte do movimento. Eles podem falar sobre? Podem. É bom que vocês falem sobre, que vocês discutam e que vocês sentem na mesa do bar e conversem com seus amigos sobre
machismo e sobre... É importante que os homens falem sobre isso, mas também é importante que os homens, eles lutem pelas próprias causas. Então eu vejo muito discurso de homem assim: ah, mas a feminista, ela luta pelo direito igual, mas ela... eles falam: ah, por que a mulher não luta pela obrigatoriedade do alistamento? Acontece que não deveria ser uma obrigatoriedade nem pro homem essa questão. Só que acontece que a gente já tem tanta pauta pra gente falar, que a gente não tem tempo e a gente nem deve pegar isso. A gente já pega tanta coisa do homem pra cuidar. Por exemplo, quando a sua mãe, ela se sente na obrigação de colocar a janta do seu pai. Então, assim, são tantas coisas que a gente tem que lutar diariamente que a gente não vai pegar as pautas dos homens pra lutar também. Eles que têm que sair do sofá e lutar também pelas coisas dele. Entendeu? Certo. Pontuando agora uma visão minha, que eu tenho certeza que vai ser diferente de uma visão de uma mulher, o que eu vejo? Teve algum tempo que eu coloquei uma matéria no Facebook compartilhando, já faz uns 5 anos, mais ou menos isso, da Carta Capital. Que você deve saber desse site, ele fez um resumo sobre feminismo, e eu li aquilo, e no final do site diz assim: se você concorda com esses pontos, parabéns, você é um feminista. Você, ou homem ou mulher, que concordava com aqueles pontos, tá? Então era uma coisa bem básica, sabe? Bem superficial. Eu sei que não é uma coisa superficial assim, porque é um movimento que já tem algum tempo, já... O que foi? No final do século XIX, se não me engano. Então já faz mais de 100 anos isso aí. Então, né? Uma carga histórica historicamente pequena, mas de tempo humano já é bem grande, né? E teve uma conquista bem grande também. A pergunta é: o que eu vejo hoje em dia não é um movimento bom, é um movimento tóxico. O quê? O feminismo. E, tipo, a Kéfera, por exemplo. Daquela história. Eu vejo aquele vídeo, não tem nenhuma pessoa que vê... Isso, exatamente. Não tem uma pessoa que vê aquele vídeo e fica: nossa, eu gostei do que ela fez, sabe? Então, eu penso assim, ela e a outra senhora lá, pra não dizer velha, que eu também posso dizer velha, tanto faz, eu não me importo quem ela seja. Não, a que tava junto com ela. Tava a Kéfera, uma velha que escreveu um livro sobre feminismo, e a Fátima tava apresentando. As duas pessoas estavam lá, aqueles dois bípedes estavam lá, e parecia que eles estavam se divertindo em colocar o outro que estava perguntando pra baixo. Então, assim, elas estavam lá como representantes do movimento. Então pensa assim, tudo tem o seu fã-clube, né? Então pensa assim, por exemplo, cristão. Tem cristão que nem coloca a mão em cachorro de rua, sabe? Não dá esmola pra ninguém, e se diz cristão, sabe? Faz tudo lá e depois só reza na igreja, beleza. Esse é o do fã-clube. Entendeu? Então eu penso assim, o feminismo já faz muito tempo que ele tá aí. Então, por algum tempo, talvez ele tivesse uma parte mais pura e depois se degradou, sabe? Porque todo mundo pode dizer: ah, eu sou feminista. Assim como pode dizer que não é. Como que você prova que uma pessoa é ou não é? Porque não tem uma coisa de carteirinha. Então, como que você vê essas pessoas fazendo isso? E tanto comentário, tipo... eu já vi coisa no Facebook de um cara contestar de boa, perguntar de boa, e a mulher lá e tece um texto acabando com a vida inteira do cara. Como que você vê esse comportamento que eu mencionei? Sobre essa sua fala, eu tenho muitos pontos que eu queria dizer. O primeiro é que o feminismo é um movimento secular, como a gente mesmo chegou a essa conclusão, né? Os historiadores também. Mas a questão é que... Então, ele é um movimento secular e ao passar do tempo, várias outras questões foram surgindo. Então, no começo, a mulher lutava pra voto, pra ter o direito de trabalhar. Sim. E agora, essa não é mais uma questão. Surgiram outras questões que o feminismo luta. A minha crítica ao feminismo, recentemente, é que... inclusive, eu não sei mais como é que tá, porque teve uma onda... Assim, eu tenho um Facebook e eu comecei a excluir as pessoas que me irritavam, porque
Sim, feministas me irritam também, porque tem umas que não dá pra você defender. Tem umas que... Assim, eu nem deveria estar falando disso, porque a questão nem é essa. Mas a questão é que todos os movimentos, tanto o movimento LGBT, tanto o movimento feminista, ele começou a entrar numa onda de radicalização. Extremismo. Sim, ficou muito radical. Então, parou de ter o diálogo, entendeu? Essa questão da Kéfera, ela explicita muito bem isso que eu tô dizendo, porque, pelo que eu me lembre dessa entrevista, o cara, ele fala algumas abobrinhas. Mas ele fez uma pergunta honesta. Sim, ele fez uma pergunta. E o que a gente anda mais defendendo ultimamente é o diálogo, porque ninguém nasce desconstruído. Ninguém nasce assim, tipo, nossa, eu sou super feminista, nossa, show. Ninguém nasce assim. Então, assim, a gente conversa e tenta dialogar. Quando você fala, você usa um monte de linguajar que não é normal na fala brasileira, você já distancia essas pessoas. Porque eu vejo assim, imagina, eu não sei sobre feminismo, mas eu gosto de mulher, respeito mulher, né? Todo mundo tem mãe, tem pessoas que têm irmãs, tem namorada e tal. Então você gosta da pessoa, das pessoas em geral, do gênero, né? Feminino. Então você quer não talvez fazer parte do movimento, mas não atrapalhar. Sim. Então você pergunta porque você quer saber. E aí a pessoa vai lá e te humilha, fala de um jeito ruim com você. O que vai acontecer? Essa via de pergunta, de curiosidade vai se fechar. Ele vai desenvolver um conceito, porque antes ele tinha um preconceito, ele quis se livrar desse preconceito perguntando. Aí ele transforma isso num conceito errado, porque uma pessoa falou de um modo errado com ele. Sim. E ele vai, conclusivamente, achar que toda mulher vai agir como ele. Tanto que até surgiu esse termo de feminazi, né? Que seriam os feministas extremos. Então, tem solução isso ou é uma consequência social de todo tipo de movimento? Vai ter sempre o mais puritano, o mais puro, né? O que vai no centro da questão, que quer mesmo fazer um bem, ajudar, e tem aquele que quer humilhar os outros, que é mais tóxico. Não tem como escapar disso? Eu acho que todo movimento ele tem um lado infantil. Por quê? Porque se a gente for parar pra analisar, toda vez que isso acontece, são pessoas que entraram agora no movimento. A Kéfera, pelo que eu me lembre, ela sempre teve discursos muito machistas. Eu assistia quando eu tinha... O canal dela? Sim, quando eu tinha 12 anos, por aí, 5 minutos. Porra, Toninho. 8 minutos é o da Rafinha Bastos. Só minutos, como é que vai ficar? Mas... Eu prefiro do Rafinha, sinceramente. Rafinha fala umas merdas, às vezes. Mas ele entrevista pessoas legais, pô. Mas ele é o famoso cara que nunca sai do muro. Ele não sai do muro, às vezes. Do muro, você quer dizer que ele tá sempre no meio de alguma coisa? Sim, ele sempre... nunca se decide onde tem que ficar. Sim. Então ele tá sempre jogando pra todo lado, tentando agradar Exatamente. Mas essa não é a questão. Então, essa postura mais infantil. O que uma criança geralmente faz? Ela tenta gritar pra conseguir atenção. Se você percebe que existe uma aceitação disso, você continua. E o que acontece é que pessoas que estão há mais tempo no movimento, elas viram que essa não é a melhor forma de fazer, entendeu? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, no Facebook, esses discursos, a gente vê que não existe uma reflexão. E a reflexão ela é importante para que a gente não cometa erros. Continue cometendo erros. Quando o feminismo teve o boom na rede social, que foi lá para 2012, 2013, por aí, a gente via muito radicalismo. A gente não podia falar nada. As próprias feministas começaram a brigar entre si, né? A gente via que não existia uma concordância. E aí chegou na concordância de concordamos em discordar. E aí... Só que o que acontece é que depois de tanto tempo,
a gente começou a perceber que o feminismo, ele não é uma coisa só. Ele não é uma luta só. Então a gente tem o feminismo libertário, o feminismo radical, o feminismo negro, que são lutas diferentes. A minha luta, né, eu como uma mulher branca, a minha luta é diferente de uma mulher negra. Então você está dizendo para mim que feminismo, na verdade, é uma luta individual que, quando se encontra pessoas que têm a mesma luta, ela vira coletiva. Então, por exemplo, você tem um problema X. Na sociedade, você encontra outras mulheres com o mesmo problema X, e aí vocês se unem e fazem esse problema coletivo. Mas enquanto você não encontrou uma outra mulher com esse problema, era um problema individual. Então ele pode ser tanto coletivo quanto individual. Eu não diria que é um movimento individual. Eu diria que o feminismo, ele existe a mulher antes do feminismo, que é a mulher que se vê com esses problemas e ela ainda não sabe que é um problema. E aí existe a mulher pós-feminismo, que é a mulher que ela vê que isso é um problema e que ela vê outras mulheres que têm o mesmo problema. E assim ela se encaixa nisso. Acontece que uma mulher branca participar de um movimento feminista negro não faz sentido. Por que não? Porque como é que uma mulher branca vai falar do quanto ela sofre, sendo que ela não sofre o que uma mulher negra sofre? Mas ela não pode ir pra apoiar? Ela pode apoiar. E essa é a questão. Existem vários tipos de feminismo e a gente se apoia entre si. Mas a gente nunca pode delimitar o que cada um é ou não. Porque a gente não tá dentro do outro. Então, por isso que eu disse que ele tem um lado individual, porém ele se transforma coletivo quando as pessoas têm o mesmo problema. Entendeu? Então, por exemplo, uma mulher negra que tá numa sociedade onde as outras mulheres não veem que isso é um problema, o feminismo dela vai ser individual. A partir do momento que tem outras mulheres que concordam com ela que isso é um problema e querem lutar com ela, se transforma coletivo. Não seria basicamente isso? Pode-se dizer que sim. Ainda tô tentando entender o que você disse, mas não. Tá, por exemplo, vamos supor, tá? Tem uma sociedade X que tem um problema de pele, vamos supor. Uma dermatite, vamos supor. Tá? Só que a construção da sociedade religiosa tal impôs que isso que eles tinham na pele nada mais é do que um sinal. Um sinal, sei lá, que eles são saudáveis, o que é completamente o oposto do que é aquilo, tipo um câncer de pele, vamos supor. E aí tem uma pessoa que caiu a ficha que falou, não, isso é um problema. Ninguém na sociedade dela tá acreditando que aquilo é um problema. Então a luta dela vai ser individual. Ela vai tentar procurar uma cura para aquilo. Ou vai tentar saber o que é para tentar combater. A partir do momento que alguém é convencido de que aquilo realmente é um problema e ajuda ela a combater isso, forma-se o coletivo. Compreendeu agora? Compreendi. Então, poderia ser categorizado assim o feminismo ou não? Sim, poderia. Quando que a mulher tem que pensar que o feminismo é bom pra ela? E por que tem mulheres que pensam que não é? Bom, o feminismo é bom pelas seguintes razões. Ele dá poder à mulher dela fazer o que ela quer, que ela acha bom pra ela. Mas isso não seria um pouco de fora da realidade? Porque a nossa sociedade tem limites, então você não pode fazer o que você quer. Então seria uma propaganda enganosa isso. Porque eu vejo que desculpa interromper, mas o raciocínio assim. Me interrupt. Eu digo biped-perrupting, porque todos somos bípedes, né? Somos todos bípedes. Podia sair uma camiseta com isso. Eu penso assim, teve muita gente que fala assim, o homem antigamente falava que o lugar da mulher era no fogão. Tanto que virou um tipo de... É uma ofensa. E a mulher combate isso dizendo, não, o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, não é um pouco de eufemismo dizer isso? Porque eu penso assim, a mulher pode onde ela quiser. E o homem não? O homem também. Mas peraí, mas eu posso ir onde eu quiser? Ou não? Não. Acontece que, historicamente, o homem já tem os seus direitos garantidos desde sempre. A mulher não. E quando a gente diz que a mulher ela pode ser o que ela quiser, é que muitas mulheres também falam assim, eu não quero ser feminista porque eu quero sim ficar em casa, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ser sustentada pelo meu marido. E é ótimo, ótimo. O fato de você querer já é muito bom, porque antes as mulheres não poderiam, elas não podiam querer. Então, na verdade, eu acho que não era a escolha dela. Esse marketing
que se dá desse a mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode ir aonde ela quiser, ele tá feito errado. Eu acho que o marketing certo por exemplo, para eu engolir isso de uma maneira boa, não engolir atravessado de pensar... Você como homem? Não como homem, mas tipo, parece que ela quer se colocar superior, entendeu? O homem fala, quer humilhar, a mulher tem que estar na cozinha, e a mulher já quer se sobrepor. Não, o lugar da mulher é onde ela quiser, entendeu? Eu não vejo... Assim... Então, mas assim, é coisa de palavra, é coisa... Como as coisas são escritas. Eu acho que... acho mesmo, opinião minha, que eu não tenho certeza, mas eu acho que sairia melhor se dissesse assim: o lugar da mulher não é na cozinha, o lugar da mulher é onde ela preferir, ou onde ela tem a opção de escolha. Onde ela quiser. Mas tá vendo como é diferente? A mulher tem a opção de escolher aonde ela quer ir. Acontece. É diferente de eu falar assim, eu vou aonde eu quero, entendeu? Você prática... o que tá acontecendo aqui? O quê? Você, como homem, está falando como nós deveríamos mudar o nosso slogan, entendeu? Então, mas se o slogan tá como um eufemismo que não é real, porque você não pode onde você quiser, tá? Tipo, você quer ir na casa do vizinho, você vai pular o muro, você vai ter uma consequência, entendeu? Não é essa. A questão é, nenhuma feminista quer ir na casa do vizinho. Não, mas você tá entendendo? Existem limites pra sociedade. Se você vive numa sociedade, você não pode ir aonde você quiser, nem fazer o que você quiser. Limites, entre aspas, pra sociedade. Existem limites para as mulheres. Não, existem limites pra sociedade. Não nesse sentido. O que a mulher quer ela quer ser uma CEO de empresa, ela quer poder cuidar da casa dela se ela quiser, ela quer poder... Você entende como isso tá ficando muito mais filosófico do que termo? Porque você falou assim, ela quer ser uma CEO. Eu também queria ser um CEO de uma empresa, mas eu posso, então existe um limite entre querer e poder, entendeu? A mulher, ela tem hoje a escolha. Então, por exemplo, antes ela não podia votar. Hoje, vamos supor, todos os homens querem votar em branco. Pode haver uma eleição feita só por mulheres, correto? Ela tem a opção, entendeu? Eu vou te dizer o quanto isso é problemático. Porque a gente tem um presidente que há pouco tempo disse... que ele não contrataria mulheres porque elas engravidam. Então, assim, essas coisas foram ditas claramente por um presidente. E isso tá internalizado na nossa sociedade. Entendeu? Então, talvez essa declaração seja muito mais inconsciente do que consciente. Isso se você acreditar no inconsciente. Mas é lógico que eu acredito no inconsciente. Talvez. Você não? Não. Às vezes você diz muita coisa sem pensar. Então você não meditou, eu vou falar isso. Então eu penso que muitas declarações, tanto dele como da grande maioria das pessoas que não pensam antes de falar, não seja deliberadamente pensada. Mas isso tá tão dentro da cabeça da pessoa que isso sai. Entendeu? Isso sai. Por isso que existem frases machistas, mas nem sempre existe um comportamento machista da mesma pessoa. Eu acho que o pensamento, ele molda a fala. E com isso eu quero dizer que o pensamento, ele molda o comportamento. Se eu tenho um pensamento e eu falo, só o fato de eu estar falando significa que eu penso nisso. Mas não significa que você vai fazer. Mas acontece que é um comportamento, entendeu? Muitas empresas não contratam mulheres com a mesma frequência para cargos de gerência, entendeu? É isso que a gente tá querendo dizer. Quando a gente diz que a mulher ela pode estar onde ela quiser, é que ela pode fazer o que ela quiser em relação a isso, entendeu? Não é nenhum homem que vai delimitar se ela pode ou não entrar numa empresa, se ela pode ou não ficar em casa. Entendeu? Que roupa ou não ela pode usar. Então, mas quem delimita isso tudo são as circunstâncias, entendeu? Por exemplo, você não pode ser um CEO de uma empresa porque você não tem a capacitação para isso. Você quer, porém não pode. Você quer ficar em casa hoje para cuidar de alguém, mas você tem que trabalhar. Então você quer, mas você não pode. A gente tá olhando isso de uma forma... Gramatical? Individual. Eu tô falando de uma forma social. Mas o movimento também não é individual? Não, você tá confundindo as coisas. O movimento é individual quando existe uma mulher que ela
vê uma problemática e ela luta contra essa problemática. Isso é individual. O que eu tô querendo dizer é que nessa situação a gente não pode olhar só pra nós. Tipo, eu quero muito ter um cargo de gerência numa empresa que me pague não sei quantos mil. Todo mundo quer isso. A gente vive num sistema capitalista. Todo mundo quer ganhar dinheiro. A questão que a gente tá falando aqui é de como o machismo impede que mulheres façam parte desses cargos de gerência. Então, mas eu digo assim, tudo isso tá me levando pra pergunta da guerra dos sexos, entendeu? O feminismo tem a sua importância. Eu não vou negar isso porque seria uma mentira. Existe uma evolução do gênero feminino, isso é notável. Isso você só precisa de 5 minutos de pesquisa na internet pra você saber isso. Só que o que eu tô chegando à conclusão, não é de todos, óbvio, mas é que o jeito que as coisas estão sendo manobradas estão sendo levadas muito mais para uma guerra entre os sexos do que uma concordância, entendeu? Porque o homem tá se sentindo mais inferior, o que leva ele a querer ser superior de volta. Talvez isso se externe. Por que o homem tá se sentindo inferior? Você porque é o que eu falei pra você. Eu falei pra você, olha, isso vai ser uma questão muito pessoal, então eu não posso representar uma classe nem um gênero falando por mim. Você se sente inferiorizado por uma mulher? Não. Assim, depende. Se tem uma mulher muito mais inteligente que eu vou me sentir inferior a ela. Por quê? Porque ela é mais inteligente que eu. Simples. Porque ela sabe mais que eu vou me sentir inferior. Mas isso não quer dizer, eu vou bater nela, entendeu? E se um homem for mais inteligente que você? Também vou me sentir do mesmo jeito. E qual é a diferença? Nenhuma. É esse o ponto. Então, mas o que eu quero chegar é o seguinte. O jeito que tá sendo construído tá mais pra um muro do que uma ponte entre os gêneros, entendeu? O que eu acho... Calma aí. O que eu acho é que os homens, eles estão começando há muito tempo, né? Eles estão muito irritados porque as mulheres estão começando a falar. O fato de você estar dizendo essas coisas pra mim já é um reflexo do quão puto vocês estão. Então, mas é só um adendo. Você não pode considerar o que eu falo aqui como representando um gênero inteiro. Não, eu entendeu? não falo que você está representando. Eu só represento a minha visão só representa eu. Outra pessoa pode pensar como eu, mas não... Eu sou só uma pessoa. Eu conheço outras pessoas que pensam assim como você. Entendeu? Essa é a questão. O que acontece é que, a partir do momento que as mulheres começam a falar que o lugar dela é onde ela quiser, e os homens começam a se chatear e falar assim... Não, porque tava tudo muito bom, né? Tava tudo muito bom pros homens. Os homens, eles sempre tiveram todo o mérito das coisas. Então, quando as mulheres, elas começam a querer o mérito também por fazer as coisas, isso começa a chatear os homens. E a pergunta é, por quê? Por quê? Tava tudo tão ótimo, a sociedade tava linda, tava maravilhosa, por que as mulheres agora estão querendo mudar? Acontece que tava bom para os homens, para as mulheres não estava, entendeu? Eu tenho uma foto aqui. Em 1967, a discriminação contra a mulher foi considerada incompatível com a dignidade humana. Isso quer dizer que até 1966... você discriminar uma mulher, você agir contra ela, era ótimo, era show, não tinha nada de errado. Em 1967, isso foi há pouco tempo atrás, historicamente. 50 e poucos anos. É muito pouco tempo, historicamente falando. Sim. Então, não estava bom para as mulheres, não está bom para as mulheres. Entendeu? Não, isso eu consigo entender. Não existiria uma briga, entre aspas, se tivesse bom. Não existiria uma luta se tivesse bom. A pergunta que eu tô falando pra você é, você coloca, generalizando, que os homens estavam felizes, e a partir do momento que as mulheres têm voz, eles ficam felizes, tá? Não é bem assim. A minha visão, por exemplo, quem inventou o carro? Um homem. Se fosse uma mulher, faria diferença? Nenhuma. Quem descobriu tal coisa? Foi um homem. Se tivesse uma mulher, faria diferença? Nenhuma. A Marie Curie, que foi lá dos elementos radioativos, que fez grandes descobertas. Se tivesse só o homem que tivesse feito aquela diferença, não faria diferença nenhuma, entendeu? Então o que eu tô falando é o seguinte, é a atitude
que me incomoda. Não o que elas fazem, mas a atitude, a abordagem delas, entendeu? É como se... mais ou menos a atitude grosseira e violenta de dominação, entendeu? Parece que, no geral, grande parte das mulheres nesse movimento, eles estão tentando colocar o homem num âmbito submisso, entendeu? Eles querem inverter o papel. É a sensação que me passa, entendeu? Quando eles falam dessa maneira, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, ninguém me controla, entendeu? Quando isso é meio, sabe, ilusório, porque tudo tem um controle, entendeu? Eu não posso ser o que eu quero e não posso ir onde eu quero. Eu tenho direitos, eu concordo que a mulher tem os mesmos, entendeu? Eu não quero impedir ninguém de fazer isso. E talvez seja por isso que eu tenho uma atitude mais pacífica, que eu me incomode com uma atitude mais grosseira, mais agressiva, entendeu? Sabe quando eu disse que a mulher branca, ela não poderia falar dentro do feminismo negro, porque ela não sente as dores de uma mulher negra? Uhum. Um homem, no seu caso, não... Vocês... Tá bom, existe uma lei que diz que a gente pode andar por aí, que a gente pode andar livremente, que a nossa liberdade, ela vai até aonde... Como é que é a frase? Começa do outro? Isso, essa é a frase. Só que pras mulheres não são assim. E eu sei disso porque eu sou mulher. Entendeu? Então você acha que eu andar na rua à noite eu não vou ter medo de ser assaltado nem estuprado, só porque eu sou homem? É um privilégio meu. Não, tô perguntando pra você, tô te questionando. Não, olha só. Você tem os seus medos. Acontece que pra mulher é muito mais foda, entendeu? Pra mulher é foda. É isso. É a palavra, é foda. Essa explicação foi um pouco... não foi muito abrangente. Não, é porque... Assim... Quando uma mulher está num beco escuro, andando, sei lá, voltando da faculdade 11 horas da noite, a gente não tem medo que roubem o nosso celular. A gente tá cagando pro nosso celular. E o nosso corpo, que é violado? A cada 11 minutos são quantas mulheres que são estupradas ou violentadas? Acho que são 3 mulheres a cada 11 minutos. Isso não é justo, entendeu? O nosso medo não é de ser assaltada. O nosso medo é de ser estuprada, de ser violentada. E a gente nem... Isso é um dado alarmante do estupro. Agora, eu não vou nem começar a falar dos casos de abuso doméstico. Sim, mas o que acontece? Quando se tem esses dados estatísticos, dá-se a entender, pinta-se a entender que a mulher é uma criatura santa e que o homem é um tipo de monstro terrível, entendeu? Todos os homens são ruins, só as mulheres são boas. É isso que passa a entender. Quem passa a entender? Tudo. Se você... falou que eu tava generalizando, agora você está generalizando. Exatamente. Eu estou generalizando também. Então, entendeu? Eu quero que você diga quando que a gente falou que os homens não prestam. Não, eu não falei isso. Eu tô dizendo pra você que passa a sensação. Porque quem é que estupra a mulher? O homem. Quem é que rouba a mulher? O homem. Quem é que bate na mulher na casa? O homem. Quem é que luta com ela? Entendeu? Tudo é culpa do homem. Entendeu? A culpa não é nossa se vocês são escrotos. Não, mas aí é a generalização. Entendeu? Essa é a questão. Vocês... Essa generalização de falar vocês são escrotos na minha frente é muito mais um muro do que uma ponte, entendeu? É por isso que eu digo de guerra dos sexos. Porque enquanto tem um muro, não vai ter uma comunhão de ideias, entendeu? E eu veja bem, vamos ao ponto, o cerne da questão. A mulher feminista, ela luta por direitos que ela não tem, correto? Sim. Bem simplesmente, bem simples. Luta por direitos que ela não tem, certo? Uhum. Como que ela alcança esses direitos hoje? Bom, existem várias formas da gente lutar pelos nossos direitos. A gente pode se manifestar, a gente pode
conversar com outras mulheres e conversar com outros homens, que é justamente o que eu tô fazendo aqui. Sim, mas vamos supor, efetivamente, como que funcionaria? Vamos supor que tem uma lei que beneficia, eu ganho 2% a mais que você porque eu tenho um pênis e você ganha 2 menos porque não tem. Como que você alcançaria a igualdade disso hoje? Eu individual ou... Não, coletivo. Coletivo? Como que você, como que o movimento poderia quebrar essa regra e colocar a igualdade nesse ponto imaginário que eu coloquei aqui? Numa social-democracia, que é o que a gente vive hoje, bem entre aspas, porque a social-democracia não existe, gente. Mas o que acontece é, a gente elege uma mulher que a gente veja nela um espelho das nossas lutas diárias. E é isso. Elege, você diz, em qualquer âmbito da política, não no cargo máximo. Pode ser uma deputada, pode ser uma senadora. Sim, em qualquer cargo. Porque lá ela pode fazer a lei pra ajudar você. Sim, é isso. Tá tendo isso? Está. Inclusive nessas eleições, e eu tô falando mundialmente, mulheres e pessoas LGBT ocuparam muito mais cargos dentro da política. E isso já é uma amostra de como a gente tá tentando mudar as coisas onde realmente pode funcionar. Só que fora do meio eleitoral, do meio político, a gente também tem as nossas lutas diárias, que é justamente quando a gente vê algum amigo nosso sendo machista, a gente fala assim, olha, cara, não é bem assim, falta informação nessa sua fala, entendeu? São lutas diárias, são por vários âmbitos. Então é isso que a gente tá tentando fazer. Então, na verdade, quando eu paro pra pensar sobre isso, a minha visão fica meio nihilista das coisas. Porque quando você falou da política, uma senadora vai ajudar a mulher a tal problema porque ela já passou por isso. Mas eu penso assim, o LGBT tá lá pra ajudar a comunidade LGBT. Quando eu acho que isso já prova uma falência no sistema político. Porque, vamos supor, eu vou me eleger pra senador. Eu não sei pouquíssimo sobre política de cargo e o que influencia, mas vamos supor que eu consiga fazer um projeto de lei e ele seja aprovado. Na minha cabeça, o político que presta, ele vai fazer um projeto para todos. Não para uma comunidade, não para um gênero. Não vai beneficiar ele tem que beneficiar a todos. Então, quando eu vejo que para solucionar um problema, você tem que eleger uma pessoa que tem esse problema, nota-se uma falência do sistema político. Que não é novidade, porque o nosso sistema político tá falido já faz, a gente não vive numa democracia de verdade. A gente nasceu com um sistema falido. Então, a gente não vive numa democracia plena. Apesar de dizerem os entendidos da história que a democracia, apesar de ser o pior tipo de governo, é o melhor que existe. Isso não é muito animador, né? E para finalizar nessa minha visão, que tudo o sistema tá falido, é por isso que existe reclamação, que assim, delegacia da mulher. Vamos supor que o seu namorado te agride. Você perdoa porque você ama ele. Mas isso continua, isso perdura. Vai ter uma hora que você não aguenta mais. Você vai denunciar ele. Não vai ter uma escolta pra você. Ele não vai poder se aproximar de 1 metro. Quem que vai colocar essa lei à risca? Quem que vai aplicar essa lei nele? Não vai. Então acaba que ele acaba te matando. O que falhou aí? Foi o sistema pra mulher ou foi o sistema inteiro? Porque veja bem, se eu sou assaltado e eu faço um boletim de ocorrência, alguém rouba meu celular, qual que é a probabilidade de ser encontrado? Pouca. Entendeu? Então, isso, na minha opinião, é uma falência de todos os sistemas básicos no país. Saúde, educação, política, policial, segurança, tudo. Gente, silêncio. O Dolinho tá descobrindo o anarquismo. Continua. Na verdade, eu sempre tava um pouco pra essa veia do anarquismo, mas se a gente entrar nesse lado de discutir sistema de governo, a gente não sai hoje daqui. Muito provável que não. Então, mas eu digo assim, se a falência é múltipla, pensando no âmbito de saúde, se o seu corpo inteiro tá com falência múltipla, o que você vai fazer? No anarquismo, a gente faz uma revolução armada
mata todos os políticos, tira e reforma tudo sem um sistema. Você sabe que eu já pensei nisso. Eu já imaginei coisas de uma sangria em Brasília, sabe? Colocar aqueles 2 arcos cheios de sangue. Pelo menos o pra cima, sabe? Tipo um sacrifício antigo. A questão é que... Só que, assim, a cultura do brasileiro, ela tá dentro da alma dele, entendeu? Eu já tive experiência de uma criança me dar R$5 pra colocar um ponto a mais na prova. Ela não tinha consciência alguma do que ela tava fazendo. Ela tava me subornando, entendeu? Então, do jeito que a gente tá hoje, não importa se eu matar todos os políticos, se eu pegar um lança-chamas e queimar aquilo tudo e colocar gente nova, vai se repetir. Na verdade, a gente não colocaria gente nova. Como assim não? A gente tá falando do anarquismo? Não, eu digo assim... O problema é o sistema. Sim. Isso ficou claro. Porque a falência Isso é múltipla. está claro. Se fosse só um problema, tipo, só a mulher tem problema. Então seria muito mais fácil de atacar e corrigir. Só que o problema é múltiplo, Mas entendeu? não, calma. Isso tá claro há muito tempo. Que o sistema é o problema. A gente não vai entrar nesse assunto. Porque Então, mas essa é a parte interessante. A gente pode falar sobre sistemas de governo num outro podcast, mas o meu ponto é, se todo o sistema tá falhando, se o problema seu interfere no meu, se você acaba sofrendo coisas tão parecidas comigo, medos diferentes, mas você tá sofrendo como eu... Dolinho, você disse que tinha uma visão muito niilista disso. Sim. Só que eu vejo um ar de esperança aí. Então, mas o que eu quero chegar... niilista, não é esperançoso. Então, mas o que eu quero chegar é, se todo mundo tem problemas tão parecidos, sofre da mesma maneira, basicamente, só quem é privilegiado que não, por que em vez de um muro, a gente não faz uma ponte e luta junto? Por que não existe uma consciência do brasileiro, em geral, tanto homem quanto mulher, dizer assim, minha mulher tá com um problema. Por que vou piorar a situação dela? Mas o meu marido tá com um problema. Por que vou piorar a situação dele? Por que a gente não luta junto? Pode não ser simples, mas a correção do problema não é a desunião. Não é separar, a mulher tem esse problema, então só as mulheres lutam. O homem tem esse problema, só os homens lutam. O que você tá querendo propor, então? Porque se existe separação, quanto mais separado, mais fácil é de acabar. Entendeu? Isso é biológico. Se você separa, se você segrega uma coisa, é muito mais fácil de combater aquilo do que se tá generalizado, entendeu? Biologicamente faz todo sentido. Olha o Átila aí. E se a união é muito mais difícil de um grupo ser vencido, entendeu? Então por que ao invés de feminismo, e como queira chamar o do homem que eu não sei o nome, por que não existe um movimento único? Entendeu? Humanismo? Humanista, sim, de todas as etnias, todas as classes, todos os gêneros, entendeu? Porque no fundo todo mundo é igual. Se você é mulher e vai pro hospital com um problema, você vai ser tratado do mesmo jeito que um homem, que um gay, que um travesti, ou pelo menos tinha que ser assim, porque todo mundo é a mesma coisa. Mas não funciona assim. Não funciona, mas deveria. O que tá faltando pra funcionar desse jeito? Porque quanto mais união tem, menos chance de qualquer causa você ganha. Primeiro que pra existir uma união, todos teriam que estar no mesmo patamar de consciência. Isso é impossível. Olha, a gente concorda com isso. A gente concorda em discordar. Não, brincadeira. Isso é impossível porque cada ser humano tá num estágio diferente da vida. Exatamente. Cada ser humano amadurece de um jeito. Isso, ou não amadurece de jeito nenhum. Isso pode morrer burro. Isso é impossível. Então a causa já tá perdida? Aí voltou o meu niilismo. Tá tudo perdido? Sim, está. No capitalismo está. Olha, é utópico dizer. Tá, então tudo que eu tenho que fazer é esperar sentado, o meteoro vir e acabar com a humanidade. Não, o que você tem que fazer é não ser um dos homens que reproduzem machismo. O fato é que a gente sempre quer olhar por um âmbito muito gigante e a gente começa a surtar, porque a gente não tem controle sobre ele. A gente mal consegue controlar o que o nosso presidente fala no Twitter. Nosso presidente não, porque ele não é meu presidente. O que o presidente fala... Correção, ele é seu porque é uma democracia. Não é, não. Você não votou, mas ele é. Ele não é. Mas enfim, ele não te representa. Exatamente. As ações dele não representam. Mas ele é o presidente do país que você tá, pô. Isso é etimológico, não tem como se escapar disso.
Tá bom, eu entendi o que o Dalinho falou. Ele tem razão, mas ele não é meu presidente. Mas enfim. Insiste no erro. O que a gente não consegue controlar nem o que ele vai dizer no Twitter amanhã. Você não consegue controlar nem o que seu corpo consegue fazer. Se você tiver uma parada cardíaca, você não vai conseguir controlar seu coração. Tá? É isso, basicamente. Mas já que o cérebro é meu, ele está automaticamente me controlando. Mas enfim. Você não controla nem o que você pensa. Você controla o que você faz. Mas você não controla o que você sente. Olha, isso eu não tenho uma resposta pra isso. Mas enfim, a gente não Filosófico pra caramba, né? A gente não tem um controle. Sim, chega onde você quer chegar com isso. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem que parar de pensar no global, porque a gente vai surtar, e olhar mais pro que a gente tá fazendo. Toda vez que eu, como uma mulher, tenho uma sororidade com as mulheres, toda vez que eu discuto feminismo com um homem e tento mostrar o porquê que ele é machista, toda vez que eu vejo uma criança que tá sofrendo bullying na escola e eu falo, olha, não é assim. Toda vez que uma criança negra vê, por exemplo, a Maju do Jornal Nacional, sabe? Não, eu não assisto TV. Enfim, mas toda vez... tem uma negra apresentando o jornal? Então, O que tem? A questão é... Eu sei que eu tava vendo, passei por alto na televisão, aquele Jornal da Tarde. Jornal Hoje, é isso? Tem uma negra apresentando, não tem? Tem. Ela é muito bonita, é a única coisa que eu comentei. Eu não parei pra assistir porque eu não assisto jornal. Bom, toda vez que a gente vê representações femininas, toda vez que a gente não deixa a injustiça falar mais alto, dentro do nosso meio, do nosso mundo ali mesmo, bem individual, a gente tá deixando o mundo não melhor, mas menos pior. Você tá tentando impedir que ele seja ruim. Não, porque ruim ele já é. Então, você tá tentando impedir que ele piore. Menos pior. Sim. Entendeu? É isso. Se a gente for parar pra pensar em como a gente pode destruir o sistema e porque é uma como desconstrução, a gente pode... cara. É uma desmistificação. É uma coisa super difícil de fazer. Então, é a mesma coisa que você dizer pra um cara que acredita que, sei lá, barata é um bicho sagrado. Que não é. Que transmite doença, entendeu? Como você vai destruir uma coisa que tá arraigado nele há tanto tempo, entendeu? Então tem que ter, como eu falei, pra uma coisa dessa acontecer tem que ter uma união. E aí eu volto àquela pergunta lá do começo. Quando tem alguém que se diz feminista, que em vez de construir uma ponte, tá construindo um muro, ela tá atrapalhando o movimento. Então não teria que ter tipo uma... Pra controlar isso, para evitar que dentro do próprio movimento tenha alguém que atrapalhe, que é o pior de tudo, né? Porque uma coisa é ter um cara machista que atrapalha o movimento, outra coisa é ter uma feminista que se diz feminista que atrapalha muito mais, entendeu? Não teria que ter um tipo de filtro isso aí pra... como se fosse um tipo de pirâmide, alguma coisa assim? Não. O que existe... Não deveria existir um líder, uma líder, um símbolo, alguma coisa, porque tudo tem que ser visual também, entendeu? Quando eu penso em feminismo, me vem aquele símbolo daquela mulher fazendo aquele símbolo, sabe? We can do it, alguma coisa assim, não é? Então, pra que a humanidade leve alguma coisa a sério, tem que ter uma construção visual, ícone, tem que ter uma construção histórica, entendeu? Então pouca gente sabe, é um movimento recente também, mas eu sinto que hoje ninguém leva a sério mais, porque tem gente que destrói por dentro, entendeu? Então se o movimento tem uma segregação de dentro pra fora, não parece que ele vai aumentar pra melhor, parece que ele vai acabar se diluindo, entendeu? O que a gente pode fazer a gente pode fazer porra nenhuma. A gente sim. É muito complexo, mas a gente tem que ter paciência com os homens. A gente tem que falar... Com os homens? Mas eu falei que tem mulheres dentro. Não, calma. Você vai entender o que eu tô querendo dizer. Chega lá. A gente tem que ter muita paciência com os homens e conversar com eles e explicar como essa dívida histórica do cacete tá atrapalhando a gente depois de séculos. Eu não acredito em dívida histórica.
Gente, o podcast acaba aí. Péssimo, existe. Existe. Tá, você tá dizendo... A dívida histórica é basicamente isso. O meu pai, ele roubou um banco. E ele morreu. Agora eu tenho que pagar. Isso existe mesmo. O banco faz isso. Sim. Só que eu não concordo. Eu não acho certo. Entendeu? É a mesma coisa você falar pra mim que eu tenho culpa do escravismo. Entendeu? Dolinho, ou você se decide, ou você olha pro seu individual, ou você olha pro seu coletivo. Eu olho pros dois? Os dois não dá. Os dois não dá Claro no que mesmo tem. discurso. Claro que tem. Porque a gente tá falando de dívida histórica. É social, não é individual. É individual quando acomete pessoas, indivíduos. Mas é social. É social, entendeu? Não quer dizer, tipo, o Dolinho não concorda, então ótimo, o mundo é um arco-íris agora. Não é assim, não é porque você não concorda que ela não exista. Entendeu? Não, mas aí é outra coisa, entendeu? Eu nunca consigo chegar numa conclusão porque o Dolinho sempre me interrompe. É, porque você fala de pontos que acaba me despertando. E outra coisa, você falou pra mim que não concorda com aquela atitude da Kéfera. Dizer, Caralho, tu voltou nessa sessão. Voltei porque eu quero falar uma ponte que eu esqueci de falar. Que ela fala, isso é mansplaining, me interrupting. Essa atitude é errada, ok? A gente chega nesse consenso, certo? Sim. E você fala assim, uma mulher branca não pode tomar as dores de uma negra e tentar ajudar. Não, eu não disse isso. Não pode lutar por ela. Eu disse que uma mulher branca não pode tomar pra si as dores de uma mulher negra porque ela não sabe como é ser uma mulher negra. Tá, mas você não ser ou não pertencer a alguma coisa não quer dizer que você não saiba. Porque assim, olha... O que uma mulher branca pode fazer é ter empatia e ajudar essa mulher negra. Então, mas essa é uma visão um pouco, na minha concepção, entre aspas, pra não te ofender, entre aspas, primitiva, porque você tá vendo como rótulo, entendeu? Você tá vendo como rótulo de cor. Porque assim, você fala... o discurso da Kéfera... Dolinho me interrompeu o podcast inteiro, eu vou interromper ele hoje. Hoje eu tava no LinkedIn e há um tempo atrás... Emprego, mano? O que você tava fazendo lá? Tô procurando emprego, gente. Faz sentido. Eu tava no LinkedIn, eu vi, acho que foi na Exame. Ela postou eu não vi essa matéria que foi postada há uma semana atrás. E aí hoje eu vi uma postagem com, acho que eram 6 mulheres brancas, dizendo assim que hoje as mulheres ocupam muitos cargos de gerência. E aí eu fiquei, pô, legal. A minha primeira reação foi, ok, bom. Mas a minha segunda reação foi, por que nessa foto não tem nenhuma mulher negra? Eu sou branca, mas eu tenho essa consciência. Entendeu? Sim, mas Outra a questão... coisa... Não, calma aí. Não, é minha vez. Quando você falou entendeu, eu achei que tinha uma coisa muito específica, maquiagem. Eu gosto muito de maquiagem. E... o problema é seu, cara. Eu não pedi sua opinião. Mas... Que rude, cara. Maquiagem. E aí, existem... Dentro dessa indústria da maquiagem... Sempre teve produto pra mulher branca. Sempre. Eram, tipo, sei lá, 20 cores de base pra mulheres brancas e 3 pra mulheres negras. Então, o que as mulheres brancas que têm essa consciência começaram a fazer? Eu só vou começar a usar produtos que tenham pra pele negra e retinta. Porque se não tiver pra essas mulheres, não tem pra ninguém. Então isso já é uma forma de você mudar o seu meio. Mesmo que seja pequeno, a gente tá falando só de maquiagem. Tá, ok. Mas o porquê que a revista não colocou... não mostra que também existem mulheres negras? Por que só colocou mulheres brancas? Essa é a questão. Tá, o meu ponto vai um pouco mais profundo que isso. Por isso que eu falei que, entre aspas, seria um rótulo. Porque assim, na teoria do que a Kéfera falou... Eu não posso falar sobre feminismo porque eu não sou mulher. Então, basicamente, eu não posso falar pro cozinheiro que a comida dele é ruim porque eu não cozinho. Então, segue essa mesma conclusão lógica para outros aspectos. Ela. Então, eu vejo assim. Existe uma mulher branca que não tem como falar sobre uma mulher negra ou para uma mulher negra no lugar dela porque ela não sofre o que ela sofre. Mas veja bem, ginecologista...
não tem útero. E, no entanto, ele consegue entender muito mais que uma mulher que tem. Entendeu? Então, você tá vendo a questão de separar por rótulo. Ele é negro, ele é pobre. Ele é branco, ele é rico. Enquanto eu falo que tem que ter uma união de tudo. Entendeu? Porque a questão de racismo e segregação de negro, ela não é biológica. Ela não faz sentido nenhum biológico. Porque você, se não sabe, vai saber agora que o negro é o que existe de mais puro do Homo sapiens. O Homo sapiens originalmente era negro. O Homo sapiens. Como que surgiu o branco com o Neandertal? O Homo sapiens foi lá e tchaco-tcheca na bocheca no Neandertal, que era branco. E aí formou-se o Homo sapiens branco. Mistura. Então a raça mais pura seria negra. Então, biologicamente, não existe sentido para racismo, porque é o mesmo gênero, biologicamente falando, o Homo sapiens. Então, por que existe tanta distinção? Entendeu? O rótulo ele só piora as coisas. Você é mulher, você é branca, você tem cabelo enrolado, você tem olho castanho, você, sei lá, pesa tantos quilos. Tudo isso é rótulo para separar, entendeu? Pra quê? Por que não vê como um homem cego vê o mundo? Pra ele todo mundo é gente, entendeu? Eu creio que quanto mais segregação, mais divisão. Quanto mais rótulo, mais divisão. Então, sei lá, eu não sofro o que um negro sofre porque ele estudou em escola pública e eu não estudei. Mas por que eu não posso dizer a mesma coisa pra ele, entendeu? Por que eu não posso tentar lutar por ele também? Porque o que corrige a situação? Cota? Não, uma educação de qualidade. Lembra que eu disse no começo que era um movimento sobre equidade e não sobre igualdade? Sim. Porque quando você deixa todo mundo igual, no mesmo parâmetro, você quer dizer que tá todo mundo na mesma... no mesmo ponto. E ninguém tá no mesmo ponto. Quando você fala que deveria ser um movimento igual, você tá cancelando as diferenças. E essas diferenças, elas existem? Existem. Elas são, racionalmente, algo que deveria ser motivo para tanta discórdia? Não. Tá. Mas você entende... 2 pessoas nesse quarto têm essa consciência. E o mundo todo? Você entende que, assim, em biologia, o que é diferente soma-se com o diferente e fica ótimo. Mas o humano usa diferenças para rótulo e segregação, entendeu? Então, quando mas quem começou a rotular não foi a gente, entendeu? Não foi o movimento negro, não foi o movimento feminista, não foi o movimento LGBT. Quem começou a rotular essas coisas... Foi o ser humano. O ser humano bípede, com polegar opositor. Ele rotula desde sempre, tá? Segregação existe desde sempre, historicamente. Sim. Tá? Então, como é uma coisa natural do comportamento humano, fica difícil lidar. Mas eu digo assim, tá ok, você disse que não é igualdade porque as diferenças existem. Diferenças pra mim é bom, tá? Você gostar de preto e eu gostar de azul não significa que eu vou brigar com você por causa disso, é uma diferença. Mas isso é uma entendeu? discussão muito superficial sobre um assunto complexo. Você percebe? Você percebe que, tudo bem, beleza. Eu vi, agora falando sobre uma pauta LGBT. Quando você tem na Constituição que todo mundo tem que ter os direitos iguais, direitos respeitados, o direito à vida e blá 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 blá, você fala, ótimo, é perfeito. Nossa, se o mundo, se o Brasil seguisse a Constituição, a gente não precisaria disso. A gente não precisaria estar discutindo isso agora. A gente não precisaria ter um podcast sobre feminismo. Se o mundo seguisse a Constituição bonitinho, show de bola, não precisaríamos. Mas acontece que ela não é seguida. Você fala assim, ok, eu corro risco de sair na rua e apanhar de alguém. Corre, todo mundo corre esse risco. Mas você corre esse risco porque você é hétero? Essa pessoa que vai me bater vai perguntar pra mim isso? Não.
Você não corre... Eu vou responder essa pergunta. Tá, você tá dizendo pra mim que existe uma pessoa, porque eu não tenho consciência disso, porque eu não tenho essa vontade, existe uma pessoa que vai escolher um alvo por ele ser de tal maneira. No caso, por ele ser... LGBT. É. Sim, isso acontece o tempo todo. Muitas trans morrem diariamente por serem trans. Pessoas trans, no caso, né? Morrem porque por ser tem trans. homem e mulher também, né? Isso. Ela escolheu ser diferente. E ela tá se apanhando... Ela não escolheu, não é uma escolha. Não, tipo... Você não escolhe como você nasce, mas normalmente a pessoa trans, ela não tem uma transformação. Sim. Ela não se veste de uma maneira diferente. Sim. Então ela tem a escolha de fazer isso. Então ela tá sendo vista como alguém diferente. É como se você dissesse assim, olha, Dolinha, agora você só vai usar saia. Eu falo assim, não, eu não quero, porque eu não sou assim. Certo. Então, nesse ponto é uma escolha, mas é bem entre aspas. Você tá dizendo pra mim que a pessoa que tem esse estilo de vida, entre aspas, porque hoje é uma escolha, sofre só porque ela escolheu isso. E tem alguém que quer bater nela só porque ela se veste de um jeito ou é de um jeito. Eu não gosto da palavra escolha porque não é uma escolha e... Não, a escolha, não tô dizendo que a pessoa trans não é obrigada a se vestir de um jeito. Mas por que ela... Vamos supor que exista um homem trans que nasceu no corpo de uma mulher. Tá. Ele nasceu no corpo errado. Por que diabos ele tem que ficar no corpo errado? Por quê? Porque se ele... Tá, mas não tem como corrigir porque isso. se ele se assumir, ele pode apanhar na rua, então ele deve ficar com medo de ser quem ele é? Essa é a questão. As pessoas, elas não percebem. Então, as diferenças, elas existem e elas precisam ser discutidas. Então, o ideal é que essa pessoa tenha a diferenças... liberdade de escolher o que ela quer. É isso que você tá falando, certo? É. Então, e você tá falando que a pessoa apanha só porque ela é assim. Então. mas Ela aí... é assim. Então, e ela apanha por causa disso. Sim. Então, quem que tá errado na história? A pessoa que bateu. E por que ela faz isso? Por causa dos preconceitos. Então volta-se ao niilismo, porque como que você vai corrigir um preconceito? Se isso tá dentro da cabeça da pessoa. É por isso que existem as pautas. Então... Mas você sabe que mesmo que exista uma sociedade perfeita, com pautas perfeitas, a pessoa pode escolher ou não acreditar numa mentira. Então, se ela sabe que a pessoa não prejudica ninguém, a minha visão, se o mundo fosse cheio de homem vestido de mulher, não mudasse nada na sociedade, continuasse igual, só existisse isso. E aí? Entendeu? E vai ter uma pessoa que vai dizer, não, isso tá errado, isso não pode ser assim. Ela tá acreditando numa mentira. Como você vai tirar isso da pessoa, se é a escolha dela também? É uma construção histórica, né? Daí vem as dívidas históricas. Eu gosto de acreditar que daqui a 100 anos, alguns problemas que existem hoje já não sejam mais problemas. Porque as pessoas finalmente começaram a entender. Eu quero acreditar que daqui a 100 anos todas as pessoas estejam coladas a uma realidade virtual e fiquem lá pra sempre. Eu espero que não. Isso ia ser um desperdício. Ia ser muito triste. Mas... eu não vou entrar nesse âmbito, mas ainda quero fazer um podcast sobre isso. Feminismo era pauta e a gente tá viajando pra caralho e... Mas, talvez entre no âmbito do LGBT porque ele também tem uma pauta e luta por isso. Então tá entrelaçado, digamos, né? Sim. O que eu tô querendo dizer é que os movimentos são necessários. Não tente barrar. Mas eu não tô tentando barrar. Eu não tô falando de você. Ah, tá. Entendeu? Sim. Eles são necessários, eles existem por um motivo. E a gente faz a nossa parte todos os dias, sim, minimamente. O que o homem precisa entender, e que eu quero acreditar que é verdade, é que nada do que a mulher faz prejudique o homem, entendeu? Porque quando tem na Constituição dizendo que todo mundo tem que ter direito igual, é pra ser assim, entendeu? Então, ok, se a mulher não tem uma coisa que eu tenho e ela precisa ter, eu jamais vou impedir. Mas que ela não passe em cima de mim por causa disso, entendeu?
Que ela não me prejudique pra conseguir isso. Tô falando no sentido individual mesmo, sabe? O resto que você tá... Tô falando assim. Essa é a minha visão. Às vezes, voltando lá no começo de novo, o approach é agressivo demais, entendeu? Então isso acaba causando apreensão. Quando a gente pensa nisso, né? Porque, na verdade, eu não vejo. Olha, desculpa. Eu não vejo nenhum movimento, entendeu? Eu não vejo luta nenhuma. O progresso, ele não é visto por mim. Eu acho que tem mulheres pra caramba se esforçando pra caramba pra conversar com o homem e pra ter um diálogo aberto. E a gente só é reconhecido por algumas ou outras que escolhem uma abordagem mais agressiva. E sabe, eu não vou dizer aqui que elas estão erradas. Sério, se a gente se colocar aqui no lugar delas, a gente não sabe o que elas passaram. Entendeu? Tá, mas você tem que entender que se existe um homem escroto, existe uma mulher escrota também. Ninguém disse o contrário. Bom, eu acho que é isso. Não, É um assunto complexo. É um assunto complexo, mas o feminismo é um movimento que ele deve existir. Ele é imperfeito? Como todos os movimentos são, mas ele tem a sua importância e ele precisa existir porque muitas mulheres precisam dele. E eu acho que a gente pode finalizar com isso. E é isso, eu dou tchau. Adeus. Hasta la vista. Bom, eu finalizando antes de concluir, que não foi exatamente um debate formal, né? Foi uma discussão. Da próxima vez que tiver um debate entre eu e o Dolinho, vai ser... Ai, eu tenho que parar de chamar de Dolinho. Dolinho não, travesti. Eu chamo de Dolinho sem Dolinho. Então, enfim, não foi um debate formal. Da próxima vez que tiver um debate, vai ter que ter um mediador. Womansplaining. Não, womansterrupting. Porque tem que ter um mediador pra réplica, tréplica. Exato, isso seria um debate formal. Não seria muito. Sim. Não tem outra pessoa pra escolher. Ai, mano. Então, eu finalizo com o seguinte. Suponha que isso foi um debate, apesar de ter sido mais uma discussão. Normalmente, quem participa do debate não chega em conclusão nenhuma. Mas eu espero, sinceramente, que quem ouça consiga tirar suas conclusões e chegar a um consenso. Eu espero de verdade que você reflita sobre o que eu falei. Mas eu refleti enquanto eu falando, o quê? Ele tá errado, gente. Enfim, não, brincadeira. Não existe errado ou certo, existe apenas uma verdade, que todos nós vamos morrer. Com isso, mais niilista que isso não dá pra encerrar. Ai, então é isso, gente. Eu odeio niilista. Obrigado. Você me odeia. Então é isso, gente. Até a próxima. E se vocês quiserem, não vai ter ninguém comentando, trazendo a Tia May para os próximos podcasts. Eu vou trazer se eu quiser. Eu vou trazer. Tá certo isso? Eu vou trazer se eu quiser? Tá, né? Então, falou, até a próxima.